Olá, irmãos queridos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e nós estamos aqui hoje juntinhos para estudar um texto da irmã Miriam Reis. Esse texto foi escrito para Manancial, que é produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, sendo um devocional que tem meditações diárias pra gente, né? Baseada na Bíblia, que é a palavra de Deus, cujo objetivo é inspirar, exortar e edificar a nossa vida espiritual. Como não fui eu quem escrevi, foi a irmã Miriam Reis, eu vou ler o texto e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Agora que vocês já sabem disso, vamos iniciar orando, tá bom? Irmãos, eu quero também, antes de orarmos, pedir que vocês compartilhem esse vídeo com outras pessoas que não têm o hábito, né, de ler a palavra, ou aqueles irmãos que querem fazer um devocional com a gente, porque eu creio assim que é tão importante, né, a gente ter esses minutinhos aqui que a gente investe. São vídeos curtos, né, não tem nada de especial neles, não são vídeos profissionais, são vídeos caseiros, mas aqui a gente lê a palavra de Deus. Então é importante que a palavra de Deus seja divulgada, porque a palavra de Deus nunca volta vazia. Então, se você tiver alguém, um amigo, um irmão, alguém que você acha que gostaria de fazer esse estudo com a gente, esse pequeno estudo, compartilha, tá bom? Bom, irmãos, então agora vamos orar e pedir ao Senhor que mais uma vez nos abençoe no nosso estudo. Pai querido, nós pedimos a tua bênção, pedimos que tu possas nos ensinar aquilo que precisamos colocar em prática, aquilo que precisamos compartilhar, que possamos confiar em ti a cada dia, que realmente tudo que a gente lê da tua palavra, a gente possa compartilhar. Obrigada, Senhor, perdoa-nos, faz-nos melhor em teu reino. É o que eu te peço, é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, então, irmãos, vamos lá. A nossa leitura está em Mateus 6, versículos 25 a 34. Também é um texto que a gente geralmente comenta e conhece, né? Para aqueles que costumam ler a Bíblia diariamente. Então, é importante lembrar que a palavra de Deus não volta vazia, e toda vez que a gente lê, a gente tem uma coisa especial para aprender, uma coisa diferente. Então você pode dizer assim: mas esse texto eu já conheço. Não faz mal. Deus vai falar ao seu coração, se você for humilde para isso, né? De uma forma bastante especial, eu creio. Vamos lá? Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que a comida e o corpo não é mais que a roupa? Observem os pássaros. Eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que seja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham, não fazem roupas, e no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres, que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir? Estas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. Amém? Bem, então o nosso texto chama-se
vocês valem mais. E o versículo que a irmã Miriam Reis escolheu é o 26, que diz: observem as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem você mais valor do que elas? Bom, então, do que a irmã aqui começa a tratar? Que a Bíblia, né, a palavra de Deus, ela vai ensinar a gente a não ser ansioso com nada. Não ficar angustiado. Ai, será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Será? Mas a Bíblia nos ensina a lançar sobre Deus, né, sobre o Senhor, tudo aquilo que nos traz ansiedade. Então, todas as nossas ansiedades, a nossa orientação divina, a orientação divina para nós é o quê? Lançar sobre o Senhor toda a ansiedade. Por quê? Porque Deus cuida de nós. E Ele não cuida só quando a gente está em dúvida se alguma coisa vai acontecer. Deus cuida sempre de nós. E se Deus cuida de nós e nós sabemos que Deus cuida de nós, por que a gente fica preocupado demais da conta com tudo nessa vida, né? Tem gente que perde o sono, tem gente que não consegue comer, tem gente que chora, tão ansioso que fica com determinada coisa. Bom, aí o que acontece? Jesus responde para os discípulos dele, dizendo assim que eles eram homens com uma fé muito pequena. Porque nós temos que confiar o tempo todo, né, que Deus cuida de nós. E assim como eles, né, como os discípulos de Jesus, a gente também pode cometer esse mesmo erro de duvidar do cuidado do Senhor. E a gente pode querer ajudar Deus, né, a resolver as coisas. Em vez de a gente buscar a vontade dele, o que a gente faz? A gente quer ajudar e esquece que ele pode e vai suprir todas as necessidades nossas. Então nós temos que descansar no Senhor. Sempre que a gente quer ajudar Deus a fazer as coisas, dá ruim, alguma coisa dá errado, né? Então assim, para a gente ter certeza do cuidado de Deus na nossa vida, Jesus manda o quê? Que os seus discípulos olhem para as aves, olhem para as flores, que são exemplos da natureza, né? Que parecem que não tem valor nenhum, mas todas essas coisas são dependentes do Criador. Para que elas possam sobreviver, é preciso que o Senhor cuide delas. Se não houver chuva, se não houver o clima favorável, elas vão morrer, né? Então, Jesus pergunta, e a gente já sabe a resposta, né? Fala para os discípulos: será que vocês não são muito mais valiosos do que os pássaros que estão no céu, que Deus tem cuidado deles? Será que a gente não aprendeu ainda que a gente não precisa se preocupar com absolutamente nada? E olha, irmãos, eu falo isso, mas eu falo isso para mim também, entendeu? Não é só para vocês que eu tô falando, porque realmente às vezes a gente fica ansioso, né? Esquece que o Senhor tem cuidado de nós. E aliás, esta lição de hoje, esse devocional de hoje, é para mim. Nossa, Deus está falando muito ao meu coração, porque eu tenho assim umas questões que eu estou aguardando que elas se resolvam há mais de um ano, né? Com referência à minha transferência aqui para o interior. Eu tenho saudade das pessoas, né, que eu amo, que ficaram lá em São Paulo. Não sei, muitos de vocês podem não saber, mas eu vim transferida para o interior compulsoriamente pela empresa onde eu trabalho. E assim, estou aguardando no Senhor qual será a definição disso, né? Porque meu esposo ficou em São Paulo e eu fiquei aqui. Então não estou infeliz, não estou reclamando, não estou murmurando, mas às vezes eu fico ansiosa, né? Como será que isso vai se resolver? Como é que o Senhor pode fazer por mim? E quando Ele fará, né? Então, esse manancial de hoje é para mim especialmente para mim. Eu imagino que vocês também devem ter algumas demandas que às vezes ficam ansiosos, mas o que a gente tem que ter em mente é que a gente não precisa se preocupar com nada, que o Senhor tem cuidado de tudo, que a gente vai,
muito mais que os passarinhos, muito mais que os lírios do campo, muito mais que qualquer criatura. Ele cuida de cada detalhe da nossa vida e nós temos que crer e confiar nisso. Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, ele sabe de tudo o que a gente precisa. Ele sabe. Nós só temos que confiar. Então nós temos que deixar tudo aos cuidados de Deus. Temos que buscar o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e aquilo que a gente precisa vai ser nos dado conforme a vontade dele. Então, a gente não precisa e não deve ficar ansioso. Mesmo que demore, né? Às vezes a gente tem orado pela conversão de uma pessoa, às vezes a gente quer resolver determinada questão e quer no tempo da gente. Mas não é assim. Nós temos que confiar que o Senhor sabe o que é melhor para nós e temos que descansar nele. Então que a gente não seja, né, como aqueles discípulos que foram orientados por Jesus: olha, vocês têm uma fé muito pequena. Que a gente não seja essas pessoas de uma fé pequena, né? Mas que a gente seja dependente e confiante na provisão e no cuidado diário do nosso Deus. Amém? Bom, nosso manancial termina assim, ó. Quando a preocupação chegar, olhe para as árvores do céu, agradeça a Deus por cuidar de você e entregue a Ele seus anseios. Olha que coisa boa, né? Vou até repetir para mim e para você. Quando a preocupação chegar, olhe para as aves, agradeça a Deus por cuidar de você e entregue a Ele seus anseios. Oh, maravilha! Bom, meus irmãos, então agora eu me despeço com o meu abraço de urso, ó. Lembrando, né, que o abraço é o encontro de dois corações. E ele só não dá certo em reunião de porco-espinho, né? Mas pra gente que sabe que a gente vale muito mais que os passarinhos, o abraço vai dar certo sim. Irmãos, lembrem-se também do nosso tema para 2023, que é o Salmo 73, 26, que diz: Deus é minha força, Ele é tudo o que eu sempre preciso. E agora eu me despeço com a palavra que eu falo sempre, mas é a nossa palavra de ordem, que é confia em Jesus.